Eu já vou convocar o nosso próximo palestrante para o tema A Importância da Mobilidade Elétrica para o Brasil. Depois desse painel, nós teremos um intervalo para o coffee break, ok? Mas nós teremos agora esse painel, A Importância da Mobilidade Elétrica para o Brasil. Nós teremos como palestrantes neste painel o Lucas Troia, da Cissa Solar. Nós teremos também o Carlos Gabriel Bianchim, da Lactec, e aí o Carlos Bibiano, da SSM, que vai falar também, são os três palestrantes. Então, de imediato, eu peço que venha aqui para o púlpito e inicie a sua palestra o Lucas Troia, da Cissa Solar, que vai falar sobre carregadores de veículos elétricos e infraestrutura necessária para o crescimento da indústria de veículos elétricos. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer grande estar aqui. Queria agradecer o convite do Thiago, o pessoal da FRG, mais uma vez aí inovando e trazendo sempre temáticas muito importantes para o desenvolvimento do nosso país como um todo. Eu cuido da área de novos negócios da Cissa Solar, mas antes disso sou engenheiro ambiental de formação, entusiasta das energias renováveis e desse novo mercado de veículos elétricos, de storage, de baterias. Acredito muito nessas tecnologias disruptivas que vieram para ficar, vieram para mudar um pouco o paradigma que a gente tem até então, tanto na forma como a gente consome, quando gera energia, como a gente se locomove. Então, é muito bacana ver isso realmente acontecendo. Eu, hoje estava saindo do hotel, do lado de fora já tinham vários patinetes elétricos lá esperando, a turma pegando, começando a se deslocar. Então, em São Paulo, moro em São Paulo, patinete elétrico virou uma febre impressionante, está virando até perigoso a gente andar na rua, tá complicado. Acho que tem que começar a criar algumas regras aí, porque daqui a pouco a turma vai começar a se acidentar. Mas já é uma realidade impressionante, como isso acelerou muito rápido nessa questão dos patinetes elétricos, que tem tudo a ver com a nossa temática. Os veículos elétricos também cada vez mais frequentes. A gente está com um veículo elétrico lá na empresa, é o BMW 3, tem até um aqui, e eu tenho usado bastante para os deslocamentos, visitas a clientes, é impressionante. Depois que você dirige um veículo elétrico, você não quer mais saber de carro a combustão. Quando a gente volta para o carro a combustão, a gente sofre um pouquinho. E a questão da infraestrutura é algo fundamental. Acho que para o desenvolvimento desse mercado, aqui no Brasil, a gente precisa se apoiar, se ajudar e fazer com que essa infraestrutura seja cada vez mais presente, cada vez mais bem distribuída no nosso território. Eu tive uma reunião lá em Sorocaba, fui para visita para o cliente, parei. Do lado tinha um posto da Shell, se não me engano, com um ponto de recarga, uma iniciativa da BMW. Deixei lá o carro carregando, fui tomar um café, fui comer alguma coisa, recarreguei um pouco a bateria e voltei para o escritório. Então, já é uma realidade. Bacana a gente ver isso. Aqui no Paraná também, a iniciativa muito legal do corredor, corredor de carregamento. Lá em São Paulo também teve uma iniciativa parecida na Dutra, entre Rio e São Paulo. E a gente precisa cada vez mais de iniciativas como essa para que a gente possa ter os veículos. Eu acho que é meio que o ovo ou a galinha. Você tem infraestrutura, se não tem estrutura, não tem veículo elétrico, se não tem veículo elétrico, não tem infraestrutura. Mas eu acho que a questão da infraestrutura ela tem que começar. Eu tive recentemente na Califórnia, lá é um case realmente impressionante nesse setor de veículos elétricos, principalmente. Ponto de recarga em tudo que é lugar, e carros elétricos do Tesla lá dominando com muita força. Realmente tem feito um trabalho impressionante. A China também tive recente, estou voltando lá agora, início de junho, e os carros elétricos estão dominando, realmente, realidade já. Eu acho que a gente, como sempre, o Brasil está um pouquinho atrasado, mas a gente vai estar liderando esse segmento muito rápido. Acho que é uma transição que vai acontecer cada vez mais rápido. Falando um pouquinho da Cissa, para quem não conhece, a Cissa é uma empresa de origem italiana, está no Brasil desde 2012 e hoje é o principal player do segmento de geração distribuída. A gente é o maior distribuidor de equipamentos e fornecedor de soluções para esse mercado.
falar aqui um pouquinho, apresentar aqui um pouquinho dos números, falando aí da energia solar fotovoltaica. Acho que todo mundo já conhece os principais benefícios, né? E um pouquinho dos números da CIS. A gente hoje já forneceu mais de 550 mega em soluções para o mercado de geração distribuída, né? Que é um número bastante relevante, é um mercado que vem crescendo também a passos largos aí, e que tem muita sinergia com o mercado de carros elétricos. Quem tem energia solar quer ter carro elétrico, quem tem carro elétrico quer ter energia solar. Eu acho que e daqui a pouco a bateria, né, o storage, isso aí fecha o ciclo. Você vai ter a bateria em casa, o carro elétrico ou a própria bateria do carro como um backup e gerando sua própria energia, vai para o trabalho de carro elétrico, deixa carregando, volta. Então é um ciclo que vai cada vez se fechando mais e cada vez tornando-se uma realidade. Acho que na questão dos carros elétricos, a questão das baterias ainda é um grande gargalo e a gente vai evoluir, mas já chega lá. Um pouquinho dos números da CIS, a gente vem crescendo bastante, aí, acompanhando esse mercado de geração distribuída, que hoje já é uma realidade, lá atrás era uma aposta, e hoje a gente já vê o crescimento desse mercado, o número de empresas. Hoje, só na plataforma da CIS, a gente tem 9 mil empresas instaladoras no Brasil todo, que é um número muito relevante. Se a gente botar aí em torno de 5 a 10 funcionários para cada empresa, a gente já está falando de 50 a 100 mil pessoas trabalhando com energia solar fotovoltaica no Brasil. Número muito relevante e cada vez vai se tornar mais relevante. Os Estados Unidos hoje já emprega mais pessoas no segmento de renováveis do que em petróleo, né? Então, isso já é uma transição muito importante, muito interessante. A gente vem crescendo aí alguns números, né, de faturamento. A expectativa é que esse ano a gente passe de 1,5 bi. Então, é bacana ver que tem empresas no Brasil hoje que já faturam volumes muito significativos no mercado de geração distribuída e agora também com a parte dos carregadores de veículos elétricos. Quem sabe, daqui a pouco, grande parte desse faturamento também vai ser a parte dos carros elétricos. É um produto novo que a gente está começando a trabalhar agora. A gente tem trabalhado em parceria com a ABB, né? Um pouquinho mais de crescimento, vou passar, um pouquinho da estrutura da CIS. Então, a CIS hoje ela tem o braço de energia solar, a gente tem um braço que a gente montou um consórcio nacional solar para facilitar a aquisição dos equipamentos, né? É um grande gargalo ainda, a questão do crédito. A gente tem a parte da CIS Solution, que é aqui embaixo que fica essa parte da mobilidade urbana, né? A gente tem um centro de treinamento também lá em Belo Horizonte. A ideia é que, daqui a pouco, esse centro de treinamento também vire uma estrutura para fazer treinamentos voltados para a área dos carregadores, né, de instaladores de pontos de recarga. E outra área que a gente tem também é a CIS Agro, que é um mercado que a gente está apostando bastante, o agronegócio, que é um dos principais motores aí da economia brasileira. A gente criou lá atrás um departamento de financiamentos, porque a gente entendeu que era um dos principais gargalos do mercado, e aí a gente foi estruturando parceria com as principais instituições financeiras do Brasil para conseguir divulgar as informações. Acho que o que falta, às vezes, é conhecimento. Você vê, de repente, o Cressol tem uma linha específica lá de solar e o consumidor final não estava sabendo. Então, a ideia foi a gente fazer esse link e entender também os processos, né? Como é que é a burocracia interna de cada instituição para tentar agilizar e flexibilizar esse processo, que muitas vezes é o que dificulta. Às vezes você tem uma linha maravilhosa, por exemplo, lá no Nordeste, tem um Banco do Nordeste, tem uma linha que hoje a taxa está abaixo de 6% ao ano, né? Carência, prazo de 10 anos de pagamento, mas uma burocracia muito grande. Então, a nossa ideia é trazer esse processo mais simples e mais rápido possível. Outra área que a gente criou, que foi bastante interessante, a área dos seguros, né, para dar mais segurança ainda para o cliente final e para os nossos parceiros instaladores. Então, a gente criou lá o seguro All Risks, que é um seguro que garante a segurança da planta em eventuais incêndios, né, questões ambientais, aí, vendavais, roubo, né, que hoje ainda não é uma realidade, mas daqui a pouco isso, né, a gente está no Brasil e sabe que isso é um risco grande, daqui a pouco vai virar um mercado, um submercado aí de placas roubadas e comercializadas aí no mercado secundário. Então, o seguro vem para proteger isso também. Tem o seguro de responsabilidade civil e o de engenharia, que aí é para, durante o processo de instalação, dar mais segurança para o integrador, para o instalador. Em geral, tem o seguro de garantia e entrega de execução da obra também. A CIS é muito preocupada com tecnologia, né? Então, a gente trabalha hoje com os principais players do mercado, a ABB, a Sungrow, SolarEdge e Front na parte de inversores e Canadian e JA na parte de módulos.
E, na parte de veículos elétricos, eu vou falar um pouquinho para frente, a ABB, que é o nosso principal parceiro, hoje fornecedor dos equipamentos. Outra área que a gente está apostando bastante também são sistemas híbridos, com bateria, storage, né? A gente tem já uma parceria com a Sungrow e a Samsung. Na verdade, a Sungrow e a Samsung eles têm uma joint venture lá fora para fabricação desse tipo de equipamento. Então, já tem o inversor híbrido e as baterias de íon lítio. Ainda falta a questão da resolução, avançar aqui internamente. Infelizmente, a gente hoje não pode ter um sistema híbrido conectado à rede, ou você tem um sistema conectado à rede, ou você tem um sistema off-grid. É algo que também vai avançar e vai crescer bastante nos próximos anos. A tecnologia tem evoluído, tem barateado, então vai avançar bastante. Tem assistência técnica própria, né? A gente faz toda a parte de suporte, e de pré- e pós-venda interna, então a gente é service partner dos principais fabricantes, isso também é bacana. Tem uma linha de monitoramento próprio, que a ideia depois é a gente conseguir integrar o monitoramento do sistema solar com o monitoramento do carregador de carro elétrico também, né? É algo que a gente está trabalhando aí para desenvolver. A área um pouquinho de agronegócio, que a gente está explorando bastante, um pouquinho da estrutura da CIS, sede aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? A gente está agora abrindo operação um pouco mais forte aqui na região sul, escritório em Porto Alegre e centro de distribuição em Santa Catarina. A gente tem em BH, tem o centro de treinamento e um escritório comercial, e também lá em Recife, um escritório comercial e um centro de distribuição para atender a região Nordeste. Então, a estrutura hoje bastante robusta para atender esse país, que é um país continental, né? A gente tem desafios aí logísticos muito grandes, a parte logística no Brasil é um grande gargalo, e aí mais uma oportunidade aí também para os veículos elétricos. Eu acho que a questão dos ônibus, né, e esses outros tipos de veículos que possam ajudar na nossa questão de transporte, porque a nossa malha é 100% rodoviária, quase 100% rodoviária. Então, é algo que acho que vai ter bastante oportunidade também para os veículos elétricos. A CIS já foi eleita várias vezes o melhor fornecedor, mas vamos falar aqui de veículos elétricos, né? Acho que é muito do que já se falou aqui, mas é interessante ver eu adoro ver curva assim, exponencial, né, de crescimento, é muito interessante. Me lembra um pouco do que foi o solar, e os veículos elétricos e a parte de storage também estão crescendo nessa mesma velocidade, ou seja, a transição energética ela já não é mais uma coisa do futuro, já é realidade, já está acontecendo, e a gente, no Brasil, vai ser um grande player desse setor, sem sombra de dúvidas. Então, a gente vê hoje aí os principais países, né, China, Estados Unidos, despontando aí, né? A China realmente é incrível o que os caras fazem, tudo que eles entram, eles viram os principais players. Eu brinco que hoje a China já superou os Estados Unidos muito, muito. Aqui eles não gostam muito de falar, são mais comedidos, mas já é a principal potência disparada em tudo, né? O chinês está comprando castelo na França, vinícolas na França, está produzindo vinho francês, né? No Brasil, a área energética estão dominando, é uma grande potência, e na área de carros elétricos também já é uma baita realidade. Aí os cenários, acho, de crescimento para os próximos anos, né, a gente chegar aí numa frota de 120, né, até dependendo 220 milhões de carros elétricos no mundo, que é algo, né, extremamente significativo. Um pouquinho aí dos principais players hoje, né, como eu falei, China, Estados Unidos, Japão, e aí o percentual do carro elétrico dentro da matriz, né, de carros, que era interessante. Você vê a Noruega, apesar de número aqui não tão alto, eles têm aí 6% a 7% da representatividade já de veículos elétricos, e hoje, os últimos dados que eu vi, na Noruega já são vendidos mais carros elétricos do que carros convencionais. Então, são sinais, indícios que cada vez mais corroboram aí com a evolução desse cenário. Né? Você tem outros países na Europa, né? França, Alemanha, e aí Canadá também começando a crescer. Um pouquinho do mundo e Brasil. Né? O Brasil ainda é tímido, né? A gente começou aqui alguma coisinha lá em 2013, 2014, quando os países europeus já estavam aí trabalhando, e os Estados Unidos também, desde 2005, a gente começou agora, né? Então os números são bastante ainda modestos, mas, de novo, crescimentos interessantes, né? Quando a gente não tem nada, a cada ano que passa, o crescimento vai se tornando bastante significativo. Então, aí a expectativa, um pouco do cenário, né? Acho que
Acho que está um pouquinho desatualizado. Se não viu a apresentação do Monroe, já está um pouquinho mais atualizado dos números, né? Acho que a gente teve um crescimento acelerado nesses últimos anos, pelo menos nesse último ano, o que é muito legal. Mas as perspectivas são realmente bastante animadoras, né? A gente está falando aí nos próximos 5, 6 anos chegar a números já bastante relevantes. E aí o desafio, na minha opinião, é a questão da infra para carregamento. Então, a gente tem tanto... Aqui, na parte de carregamento, acho que o pessoal já deve ter falado bastante, as duas principais tecnologias, carregamento AC e carregamento DC. O AC é uma carga mais lenta, né? É necessário que o veículo tenha esse retificador, e o DC, a carga mais rápida, né? E que aí é aplicável a cada tipo de necessidade. Outro desafio é a questão dos plugs dentro dos carregadores. Cada veículo e cada fabricante, principalmente aqui regional, possui um tipo de plug, então também é um desafio. Os carregadores têm que ter os adaptadores ou ter mais uma opção, acaba dificultando. Hoje você não tem um carregador universal, né, um plug universal, que facilitaria se tivesse um padrão. Lembra um pouquinho das nossas tomadas aqui no Brasil, né, que daqui de ano em ano a gente muda o padrão de tomada para facilitar. Então, o carregador também tem esse desafio, mas é algo que está sendo conversado e consolidado para que a gente tenha pelo menos 1 ou 2 padrões no máximo e facilitar. Os modelos de carro elétrico, então você tem o híbrido, né, que no Brasil hoje tem um número legal, o veículo elétrico, o plug-in, o híbrido plug-in, que também é interessante, né, e aí o elétrico puro, né, que são poucas ainda unidades e poucos modelos também, cada vez vindo mais novidades por aí. Esse é o i3, né? Então, alguns exemplos aí. Esse é o lá da empresa, tá? Foi recém-adesivado aí. Ele tem autonomia. Esse tem uma particularidade, né? Que ele tem uma autonomia de 180 km, mas ele tem um tanquinho de combustível de 9 litros, né? Que você abastece, e aí ele tem um gerador interno que gera energia para o motor elétrico. Então, eu, de vez em quando, tenho que abastecer esse tanquinho aí. É engraçado você parar no posto para abastecer um veículo elétrico. Mas ele é 100% elétrico, ele usa esse combustível para gerar energia para o gerador. A BMW foi uma das principais pioneiras e hoje é um dos principais players aqui do mercado. Aí você tem o Nissan Leaf também, que foi um dos principais players aí, já está há bastante tempo, é um dos primeiros pioneiros aí, lá em 2010. O Bolt, que está vindo agora para o Brasil, né, já veio, já está aí começando a ser comercializado, né? O que a gente acaba observando são os valores ainda um pouco elevados, mas, de novo, essa tecnologia já vai baixar o preço, vai estar cada vez mais barata. As baterias, né, ainda são um gargalo e também vão evoluir. Então, a gente está falando de autonomias aí de 150 a 400 quilômetros máximo, mas é algo que já também a gente viu ontem ou anteontem uma pesquisa de uma nova tecnologia, que a bateria já chegaria a 1.000 quilômetros, então já mais do que dobrar ou, às vezes, triplicar a autonomia. Esse é o outro modelo que promete crescer bastante no Brasil, da Renault, da Zoe, né, que também está chegando agora. Vi outro dia em São Paulo, lá o pessoal fazendo test drive, e promete também ser mais um grande player aí do setor. Ainda preços, né, isso aqui é preço nos Estados Unidos, no Brasil, vocês imaginam, provavelmente o dobro disso. Se tivesse nesse valor, seria bastante atrativo, mas, infelizmente, vai chegar quase, pelo que eu li, praticamente o dobro disso. Acho que 150 mil modelos de entrada aqui no Brasil. O Tesla, sonho de consumo, mas, no Brasil, ainda inviável, aí, apenas para poucos cidadãos aí, que possuem a bagatela de R$800 mil para dirigir um Tesla. Quando você chega lá nos Estados Unidos e tem o Tesla Model 3, que lá acho que é vendido a $40 mil, né? Aqui 325, se chegar a 325 mil reais. Mas o que eu acho impressionante do Tesla foi o que eles fizeram na pré-venda do Model 3. Eles venderam 325 mil unidades na primeira semana. É impressionante, né? Esse número, o que os caras conseguiram e só de receita nessa primeira semana foram 14 bi de dólar só com a pré-venda, ou seja, um sinal do que eles pediram no veículo. Então, é bastante interessante. E aí, falando um pouquinho mais das possibilidades de recarga, dos tipos de recarga, em geral, então, a carga que a gente chama de o carregamento AC,
Normalmente a potência de recarga entre 3 e 22 kW, o tempo de recarga média entre 4 a 16 horas, e ele é aplicável para escritórios, residências, prédios. Hoje, a gente tem sentido um crescimento grande. Todos os grandes prédios lá de São Paulo, as grandes construtoras já estão considerando pontos de recarga nos novos edifícios. Então, já está sendo especificado por todos os arquitetos e construtores. Então, isso é muito bacana. Já vem uma necessidade que vai ser cada vez mais presente. A gente tem o carregador DC de 20 a 25, que é uma recarga entre 1 e 3 horas, e o DC Fast e o High Power, que aí daqui a pouco são os postos de gasolina, né? A gente vem conversando também com alguns players desse segmento, eles já estão entendendo que o posto de gasolina daqui a pouco vai ser solar e carregador de carro elétrico. Já estão começando a fazer essa transição, alguns pilotos, e é uma realidade que já vai estar por aí. Falando um pouquinho do portfólio que a gente está trabalhando, a gente tem focado hoje no carregador de carga lenta, né? São os carregadores da ABB, de 4,6, 11 e 22 kW pico. Você tem desde o modelo de entrada, que você nem tem a liberação pelo cartãozinho, até os que já têm a liberação do ID, e outros que você pode, inclusive, monitorar o consumo, né, o tempo de recarga, fazer uma conexão com vários. Então, você pode instalar esse Pro-M aqui, você instala e ele consegue se conectar com os outros 15. Então, é bastante interessante. Hoje, a gente está apostando nos modelos de carga lenta, porque são, acho que, o modelo que ainda vai ser mais divulgado, que vai ser mais utilizado. Mais para frente, os DC. Hoje, um carregador de carga rápida, ele custa, em média, entre 100 e 150 mil reais. Né? Quando a gente está falando aqui do carregador de carga lenta, a gente está falando aí algo em torno de 6 a 15 mil reais. É muito mais factível. Bom, gente, foi muito rápido, muito assunto para falar. Queria agradecer, estão aí os meus contatos, que vocês precisarem, fiquem à vontade. A gente está aqui para ajudar, para desenvolver esse mercado. O Estado do Paraná, de novo, teve essa iniciativa aí pioneira, e a gente acredita que vai ser um dos principais estados aí nesse mercado e nesse cenário. Obrigado, boa tarde.